E aí, pessoal, tudo bom? Seguindo aqui a nossa série de vídeos. Agora a gente vai resolver o problema G, que já foi um problema mais intermediário. Não foram muitas equipes que passaram esse problema na competição. E eu vou mostrar para vocês qual era a solução esperada, como o resto do pessoal passou. Vamos dar uma lida aqui no problema. Mais uma raid se inicia no Cobomon da Tail. Humberto, Carlos, Samuel e a tropa se juntaram para capturar o lendário Giratina. Mas Pokémon não é bagunça. Os Pokémons vão se organizando em uma fila para decidir quem ataca primeiro. Como organizador da rede, seu papel é simples. Você precisa lidar com dois tipos de operações. A operação em que você tem uma exclamação e um S. O Pokémon na posição S fica de fora do combate, sai da fila. E uma interrogação em X, que é basicamente a partir da xésima posição, inclusive, a gente tem que descobrir qual o próximo Pokémon que ainda está na fila. Ou seja, o Pokémon de menor posição, Melga X, que ainda não foi removido. Primeira linha contém NQ, vai até 10 a sexta. Segunda linha contém strings. E as que linhas seguintes contêm as operações. Para cada operação com interrogação, a gente tem que exibir o nome do Pokémon que deve atacar. Essa questão foi inspirada numa questão de fila do Coach Force Edu. A solução esperada era usando DSU. Contudo, algumas equipes passaram com outras estratégias. Acho que teve uma equipe que usou uma estratégia de map e teve uma equipe que usou uma estratégia de set. A complexidade fica n log n, então é basicamente a mesma complexidade que o DSU vai ter. Apesar de que a estratégia geral que a gente vai usar aqui vai ser usando uma técnica específica do DSU, que é Path Compression. E essa Path Compression é o que vai tornar possível responder as queries em nlogn. Até mais rápido que nlogn, na verdade, porque a complexidade do Path Compression segue a função inversa de Ackermann. Ok, vamos escrever um pouco e tentar modelar como é que vai ser a solução desse problema. Vamos fazer um desenho aqui da fila. Então, que vai ser o primeiro Pokémon, segundo Pokémon, terceiro Pokémon, o quarto Pokémon e o quinto Pokémon. Inicialmente, a estratégia que vai fazer é que cada Pokémon aponta para ele mesmo. Então, o primeiro Pokémon aponta para o primeiro Pokémon, o segundo Pokémon aponta para o segundo Pokémon, o terceiro Pokémon aponta para o terceiro, o quarto aponta para o quarto e o quinto aponta para o quinto. Ou seja, se a gente armazenar isso como um vetor de pi, então o vetor de pais ele vai ser o seguinte, em que eu estou indexando isso aqui em um. Primeiro Pokémon para o primeiro, segundo para o segundo, terceiro para o terceiro, quarto para o quarto e o quinto para o quinto. Quando eu fizer uma consulta de qual é o Pokémon mais à direita a partir de uma determinada posição, basta olhar o vetor de pais e verificar quem é a resposta aqui. Quando eu realizar uma consulta do tipo remoção, sei lá, vou remover o 2. O que isso vai fazer é que eu vou ter que apagar o 2 e conectar o 2 no 3. Então agora o pai do 2 vira o 3. Daí, se eu tiver uma consulta do tipo quem é o elemento mais à direita no 2, eu vou chegar no 2. Eu vou ver que o pai do 2 não é o próprio 2, é o 3, porque eu tive que vir daqui para cá e vir e achei um auto loop. Então o elemento aqui a ser exibido é o 3. Se agora a gente remove o 3, então o pai do 3 vai virar o 4. Vamos transformar o pai do 3 no 4. E a consulta no 2 começaria aqui, a gente viajaria para cá, daqui viajaria para cá, achou um auto loop, então essa é a resposta. O problema dessa solução, apesar de que funciona, é que ela pode virar n quadrado. Porque se eu chegar em determinado momento numa construção que está dessa forma e eu começar a fazer consultas aqui no 2, toda vez eu vou ficar viajando até chegar no 5.
E isso pode virar uma complexidade de n quadrado. A gente não quer isso, não vai passar em menos de um segundo. O segredo aqui está no Path Compression. O Path Compression é uma técnica que a gente vai usar que, à medida que a gente faz uma consulta, a gente modifica os pais. Ou seja, quando eu chamar o pai do 2 para fazer esse caminho e chegar no 5, a gente vai ter que passar no 3, no 4, até olhar o 5. E no meio desse caminho, a gente vai quebrando essas ligações, ou seja, essa ligação vai ser quebrada, essa aqui também, essa aqui não vai ser quebrada, essa aqui vai existir ainda, mas essa vai virar essa nova ligação e essa aqui vai virar essa nova ligação. A gente está comprimindo o caminho e a tabela ela vai ser atualizada para uma coisa assim: 5, 5, 5. Então agora o caminho ficou mais curto. A gente quebrou o problema de ter virado linear. E a consulta agora vai ser linear uma vez e depois vai ficar meio que quase O de 1. Essa complexidade, no final das contas, tem como ser provada matematicamente, que vai seguir uma função chamada função inversa de Ackermann, que é praticamente tempo constante. Então, funciona. Essa é a estratégia geral para a gente resolver esse problema. Só tem um detalhe que é bom, que é interessante falar aqui, que é o fato que a gente vai ter um nó fantasma. N é igual a 5 aqui, mas a gente coloca um nó 6 fantasma que nunca vai ser mexido, mas que se em determinado momento a resposta for esse nó 6, a gente exibe menos 1. Eu vou abrir o template. Basicamente a gente tem um N que vai ser lido e tem um vetor de pi, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o maior N possível, que do enunciado do problema ele é 10 a sexta, então eu vou botar 10 a sexta, mais uma gordurinha aqui, então vai ficar 10 a sexta e 100, né? E eu já vou criar um vetor de pi, então int parent, que eu vou colocar até chamar só de p, passando max n. Vou ter que colocar um nzinho aqui também. Eu vou ler esse n, eu vou ter um vetor de strings, que vai ser o nome dos pokémons. Então, vou chamar aqui name de tamanho n. N mais 1 porque eu vou indexar em 1. Parent igual a 1 até aí. N é igual a n. Eu vou ler o nome de cada pokémon. Então, eu vou ler names na posição i. E outra coisa importante é que eu vou fazer que o pai do yes Pokémon vai ser o yes Pokémon. E no final de tudo eu faço que o pai do n mais 1 é igual a n mais 1. Que é aquele nó fantasma que a gente tá colocando no final só para exibir a resposta como menos 1. Que no caso para esse problema vai ser nenhum, né? Agora a gente tem que executar as consultas. São que consultas, né? Que deveriam inclusive ter sido lidas aqui. Eu vou botar o Q global. Esse N é a leitura de N, é a leitura do Q. Enquanto eu faço as Q consultas, cada consulta tem um charzinho e um x. Então a gente vai ler o char e o x. Se o char for igual à interrogação, é porque a gente tem que exibir a resposta na posição x. Caso contrário, a gente tem que remover determinado elemento. Então, se a gente precisar remover, basta fazer com que o pai do elemento na posição x é igual ao elemento da posição x mais 1. Vamos otimizar isso daqui já colocando o path compression. Path compression vai ser uma função que retorna um inteiro. E vou chamar ela de get. E é passado um nó x. E ela vai funcionar da seguinte forma. Se o pai de x for igual ao próprio x, é porque eu devo retornar o x ou o pai de x, tanto faz, eles são iguais. Caso contrário,
É porque eu tenho que retornar o elemento que é o pai do x. Só que não apenas eu vou retornar ele, como eu vou setar o pai do x como esse elemento. E aí a técnica do Path Compression é essa. À medida que eu vou procurando o pai de todo mundo, o cara que é tipo o último da fila, eu vou fazendo aquele, pegando aqueles caminhos e já vinculando ao último nó. E isso funciona muito bem. Então aqui a gente pode otimizar para p de x igual ao get de x mais 1. Aqui para a resposta a gente vai fazer um int answer igual a get de x. Se o answer for igual a n mais 1, é porque a gente deve exibir nenhum. É porque a gente deve exibir ninguém. Caso contrário, a gente exibe o nomes na posição answer. E isso já deve funcionar. Vamos compilar esse código. Testar aqui. Pikachu, Gossauro, Squirtle, que é justamente o que devia aparecer. E vamos testar com esse. Squirtle e ninguém. É isso, basicamente uma questão de DSU. Não era uma questão muito difícil de DSU, mas já era um tópico que a maioria dos times teve assim, algum tipo de problema. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.